né? Rapidinho, né? Não? Que isso, filho? Vamos lá? João capítulo 21, versículo 1, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberiades, e manifestou-se assim. Versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e quem? Estão comigo. E Natanael, que era de Caná de Galileia, e os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada o quê? Apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não, que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Respondendo-lhe: não. Versículo 6. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 covados, levando a rede cheia de peixes. Versículo 9. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e bom. Disse-lhe Jesus: trazei 2 peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos seus discípulos ousava lhe perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão, deu-lhe o semelhante o peixe. 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade, Senhor, da tua igreja estar mais uma vez aqui presente, Senhor, para poder ouvir a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor, grandiosamente, porque necessitamos ouvir, Senhor, e não só ouvir, como também compreender a sua palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos capacita, Senhor, o caminho correto, Pai, para que possamos, Senhor, implementar isso no nosso dia a dia, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, nesta hora possa se encher de alegria, Senhor, mas a alegria que vem do Teu Espírito Santo que habita em cada um de nós, para podermos estarmos com atenção ouvindo a Sua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus que os irmãos possam se assentar em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmãos, tem uma coisa aqui que Deus tem para dizer aqui, muito importante. Nós vemos uma situação aqui que nós já conhecemos muito, né, dos discípulos. Dos discípulos tentando entender os fundamentos de Cristo. Tentando conhecer, tentando entender o que Jesus queria passar para eles. Nesse atual momento aqui que nós lemos, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ido na cruz do Calvário. Isso era pós-cruz. Jesus já tinha ressuscitado dos mortos, como nós já acabamos de ler aqui. E ele disse que já tinha ressuscitado dos mortos. Só que tem uma coisa, irmão, que Deus hoje Ele quer falar para cada um de nós. Um momento da nossa vida, irmão, que muitas vezes nós passamos e muitas vezes nós não conhecemos o nosso próprio Pai. Os discípulos
discípulos aqui, irmão, eles já estavam andando já há muito tempo já com Jesus. Estava com Ele, dia a dia, curando, libertando, andava com Ele. E mesmo assim, já era a terceira vez que Ele aparecia para os discípulos, e os discípulos não reconheceram quem era Jesus. Irmão, isso aqui é uma coisa para nós prestarmos atenção. Que Deus hoje vem chamar para cada um de nós a atenção, irmão. Pare de paralisar isso aqui, irmão. Quando Jesus ele se manifesta com os discípulos, ele se manifesta claramente para eles, ele não se esconde perante a eles. Só que Jesus ele tinha dito para os discípulos fazer uma coisa e eles foram fazer outra coisa. Jesus tinha falado para eles que eles seriam pescadores de almas, pescadores de homens, que eles salvariam vidas, que eles curariam, que eles libertariam, que eles iriam pregar o Evangelho, que eles iam falar da palavra de Deus. Momentos antes nós vemos a oração de Jesus para os discípulos. E foi isso que Jesus ordenou para os discípulos. E o que eles foram fazer? Foram pescar. Totalmente ao contrário do que Jesus tinha falado para eles fazerem. E aí onde entra, irmão, o que Deus quer falar com cada um de nós, irmão? Qual é o grau hoje de conhecimento que você tem do seu Pai? Eu digo Pai Celestial, irmão. Eu estou falando de Deus. Eu estou falando de Cristo. Eu estou falando do Espírito Santo. Qual é o nosso grau, irmão, de conhecimento para com Deus? O quanto nós podemos conhecer ao Pai e saber o que Ele está planejando na minha vida, o que Ele está fazendo na minha vida. Como muitas vezes nós vemos as pessoas se perguntarem o porquê Ele está passando isso, o porquê Ele está passando aquilo, o porquê que muitas vezes não acontece isso na minha vida, o porquê que muitas vezes isso deixa de acontecer na minha vida. Será que nós estamos conhecendo quais são os planos do nosso Pai? Qual é o fundamento do nosso Pai? O que Ele quer de melhor para você? O que Ele quer que você faça na presença dEle? O que Ele quer que você faça para Ele? Será que nós estamos conhecendo o suficiente o que Deus quer para nós? Porque nós vemos os discípulos numa situação, irmão, que eles sabiam o que eles tinham que fazer, como hoje você sabe, como eu sei o que eu tenho que fazer e muitas vezes eu não faço. Será que nós temos que esperar o Senhor aparecer perante a nós, como aconteceu com os discípulos, para nós nos tocarmos de que nós temos que fazer diferente do que nós temos feito, irmão? Porque nós paramos para analisar numa situação. Jesus já tinha ido na cruz, Ele já tinha ressuscitado. E Ele já estava anunciando para os discípulos que Ele ia, mas Ele iria ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Jesus falava com eles o tempo todo isso, irmão. Então já era para eles saberem. Só que no momento que Jesus se ausentou deles, o que eles foram fazer? Foram pescar. A diferença está, irmão, é que os discípulos eles acharam que Jesus ele tinha se ausentado deles. E aí onde entra cada um de nós? Nós muitas vezes deixamos de conhecer o nosso Pai e fazemos aquilo que é o contrário, porque nós pensamos que Ele se ausenta de cada um de nós. Mas isso mostra para nós aqui, irmão, que Ele não se ausenta de você. Ele está vendo você o tempo todo. Ele está vendo o seu interesse o tempo todo. Ele está vendo o quanto que você se movimenta para poder fazer diferença diante dele. Ele está vendo, irmão. Mas os discípulos, eles, na mente deles, eles acharam que Jesus não estava vendo. Como muitas vezes nós achamos que Jesus ele não está vendo. Como muitas vezes nós achamos que Ele não está vendo. Mas Ele está vendo. E quando Ele aparece para nós, como Ele apareceu com os discípulos, nós não reconhecemos. Sabe por que nós não reconhecemos, irmão? Porque nós estamos vidrados naquilo que nós queremos. A vontade dos discípulos era pescar. Porque a primeira coisa quando aconteceu algo,
com o ministério de Cristo, eles, vão pescar. E é onde muitas vezes acontece com cada um de nós. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, uma frustração, algo diferente, algo que você não esperava, você vai e não busca. Você vai e faz completamente ao contrário daquilo que Deus tem te ensinado. Porque o que Jesus tinha ensinado aqui para eles era salvação. Pregar o Evangelho, curar, libertar, salvar almas, pescar almas, salvar vidas. Mas quando Jesus se ausentou deles em corpo, porque Jesus se ausentou deles em corpo, porque ele morreu na cruz, mas ele mostra para eles que ele está ali o tempo todo em espírito vivo. Como ele está em cada um de nós, irmão, em espírito vivo. Mas será que nós estamos conhecendo esse espírito? Será que nós estamos conhecendo quem é o nosso Pai, de fato? Porque os discípulos, eles demonstraram que eles não estavam conhecendo. Olha o que ele diz. Versículo 4. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Ele se apresentou. E onde Jesus ele explica para os discípulos ali, em prática, ele se apresentou. Ele não poderia estar ali em matéria física, em carne, porque ele já estava morto. Mas ele se apresentou em espírito vivo para eles. E onde Jesus, ele ensina para nós aqui, o Espírito Santo, ele está ensinando para cada um de nós. Quantas vezes o Senhor, ele tem se apresentado para nós, irmão? Quantas vezes o Senhor, ele tem se demonstrado para com você, para comigo? Amém, irmão? Quantas vezes o Senhor, ele tem se demonstrado durante o dia para você, para mim? E muitas vezes nós não o reconhecemos. Por quê? Porque nós estamos igual os discípulos, querendo pescar. Só que no nosso caso é que nós estamos querendo fazer o que é nosso. Porque era o que eles faziam, não é? Não pescava, não era pescador. Então, eles queriam fazer o que eles queriam. Mas Jesus já tinha dito para ele, não é para vocês fazerem isso. E ensina nesse versículo 4. Todos os dias da nossa vida, irmão, o Senhor, ele se apresenta para você. Todos os dias da sua vida, o Senhor, ele está pronto para poder se apresentar para você. Mas ele só está pedindo aqui para que você possa reconhecer a Ele. Reconheça Ele, reconheça o Espírito Santo, reconheça Jesus na sua vida, irmão. Porque muitas vezes é fácil você reconhecer Ele quando você vem aqui na palavra, quando você vem na igreja, quando você fala com alguém. Mas será que você reconhece Ele em meio às situações, em meio aos problemas que muitas vezes você tem passado? Será que você reconhece Jesus quando Ele fala para você, ame, perdoe, faça diferente, seja honesto, seja carinhoso, seja cuidadoso? É nesses pequenos detalhes, irmão, que nós temos que reconhecer Jesus na nossa vida. Porque eles estavam ali dia a dia com Jesus e não era fácil eles reconhecerem. Mas será que no momento de frustração, porque eles estavam frustrados com a morte de Jesus, porque para eles Jesus não deveria morrer. Jesus teria que ficar ali, tanto que Jesus, o próprio Jesus, ele repreende a Pedro. Frustração, eles estavam frustrados. Mas será que naquele momento eles reconheceram, ele teve conhecimento de quem era o Pai? Diferente, irmão, isso aqui. Isso aqui é completamente diferente. Será que se hoje você não fechar os seus olhos e o seu pai carnal, ou sua mãe carnal falar com você, será que você não vai saber que é Ele?
encontrar numa situação igual os discípulos estavam aqui, e Jesus aparecer para você na palavra dele, um espírito chamar você, Alain, será que você reconhece a ele? Quando ele se apresenta para você, quando ele quer ter um encontro com você, quando ele quer ter intimidade com você, igual ele é aqui, ó. De novo no quadro. Se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Você imagina, irmão, isso aqui? Uma pessoa que você está todos os dias, ele se apresenta para você e você não reconhece. Já pensou? A irmã Isabel faz uma viagem de um mês. Ela volta aqui, o irmão Raimundo, ele não sabe nem quem ela é. Já pensou isso? Já pensou isso, irmão? Jesus tinha pouco tempo, irmão, que ele tinha ressuscitado. A Bíblia diz que Jesus ele ficou 40 dias na terra, depois que ele ressuscitou. 40 dias. Um mês, não tem fim de nada, né? E você chegar, se apresentar para aquela pessoa e ela não reconhecer você. Você imagina o coração de Jesus naquele momento. Você imagina o que Jesus pensou naquele momento. Eu estou com eles há tanto tempo, todos os dias, curando, libertando eles, ainda não me conhecem. Você imagina, irmão, o coração de Jesus para com isso? Você imagina, irmão, o coração de Jesus, o coração de Cristo, irmão, olhando para nós hoje. Você vê a situação de problema e você não reconhece a Ele. Tanto tempo que você está aqui, vem 1 ano, 2 anos, 3, 10, 15, 20 anos. E ainda há momentos da nossa vida que nós não reconhecemos a Ele, irmão. É triste isso. E você para analisar que isso acontece de fato. Isso acontece. Olha o que ele diz. Versículo 5. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Respondendo-lhe, não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-lhe, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixe. Então, olha aqui isso aqui, irmão, versículo 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. É o Senhor. Mas se você para analisar isso aqui, irmão, Deus me chamou a atenção nisso aqui. Jesus ele falou com eles, se apresentou, pediu para eles jogarem, né? Não pediu? Está aqui, está escrito? Para jogar a rede. Mas o discípulo a quem Jesus amava, que era João, só reconheceu a ele porque ele pegou peixe. Só reconheceu a ele porque ele fez um milagre. Só reconheceu a ele porque ele fez algo para eles. Será que nós vamos e vamos reconhecer a Jesus só quando ele faz algo diferente na nossa vida? Será que nós vamos reconhecer a ele quando ele fizer algo diferente para você? Será que é só nesse momento que nós vamos reconhecer a ele, irmão? Será que é só nesse momento? Porque Jesus ele falou para ele: lançai a rede. Podia ser, não podia, quando ele falou lançai a rede, ele podia falar: ó, é o Senhor. Mas ele só falou: é o Senhor, quando eles pegaram os peixes. Isso mostra para cada um de nós, irmão, que Deus está chamando a atenção. Nós não podemos esperar Deus fazer alguma coisa, irmão, para que nós possamos reconhecer a Ele. Nós temos que fazer, mesmo Ele quieto. Porque você pode paralisar, irmão. Como nós dizemos aí, né? Antigamente, né, os filhos, somente do pai olhar e já sabe que ele já não gostou. Minha mãe era assim. Principalmente lá na igreja da Graça. Lá. Ela só olhava para mim e eu... Opa, já sei. Ela não gostou. Ela já olhou de um jeito diferente para mim. Isso é conhecer, irmão. Isso é conhecimento. Então nós não podemos esperar Deus fazer
discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a outra coisa. Será que para... Isso aqui, irmão, nos ensina mais uma coisa. Simão Pedro, ele estava nu, né? Estava dizendo que ele estava nu. Só que antes dele não ver Jesus, ele não se preocupou com nada disso, né? Ele não se preocupou com nada. Mas quando ele soube que era Jesus, ele procurou o quê? Aqui, ó. Porque estava... E quando Simão Pedro ouviu que era Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao... Outra coisa que nos ensina aqui, irmão. Será que você tem que esperar o Senhor se apresentar, falar com você, para você saber que você está errado? Porque ele estava errado. Se ele se envergonhou e quis se cobrir depois quando ele viu Jesus, é porque ele estava errado. Será que nós temos que esperar isso, irmão, para nós cairmos em si de que nós estamos fazendo errado? Trate-se agora, irmão, de fazer, fingirmos, cobrir a vergonha que muitas vezes nós estamos passando. Muitas das vezes a vergonha que nós estamos passando desnecessariamente. Não precisa, irmão. O meu pai vem falar para mim hoje em dia o que eu estou fazendo de errado, porque eu sei o que eu estou fazendo de errado. Eu posso não aceitar muitas vezes, porque nós somos assim. Estamos errados e muitas vezes nós não aceitamos. Mas você sabe que você está errado. E Simão Pedro aqui, ele sabia que ele estava errado. Ele não podia estar assim daquele jeito. Ele não podia estar aqui daquele jeito perante aos irmãos dele. Como nós muitas vezes nós não podemos estar errados diante dos nossos irmãos. Diante das pessoas que nós estamos à nossa volta. Sabemos que estamos errados e não procuramos fazer o certo. Aí onde que Jesus fala para cada um de nós, irmão? Será que se Jesus não tivesse aparecido, o Simão Pedro tinha coberto o corpo dele? Não. Porque ele não tinha feito até agora. Até aquele momento ele não tinha feito. Não podemos esperar, irmão, Jesus aparecer para cada um de nós, para nós sabermos aquilo que nós estamos fazendo de errado, irmão. Será que tu não conhece o teu pai? Não sabe que ele abomina a iniquidade? Não sabe que ele abomina o pecado? Que ele não poupou nem a Jesus Cristo por causa do pecado? Ele nem poupou nem a Jesus, que estava carregando o nosso pecado. Será que você não sabe que o teu pai, ele odeia isso? Será que você não sabe que o seu pai, ele odeia aqueles que não têm amor para com o próximo? Será que você não sabe que o teu pai, ele odeia que você ande no mundo, no caminho do mundo, na procedência do mundo? Será que você não sabe, irmão? Será que nós não sabemos disso? Porque falta, então, conhecer o Pai. Porque falta, então, conhecer o jeito, o modelo e a forma do teu pai. Ué, irmão, eu com 25 anos, eu não conheço como minha mãe e meu pai gostam das coisas, complicado, velho. Você vai viver apanhando hoje em dia também. Ué, irmão, pode analisar se é verdade? Poxa, se você não conhece ainda o seu pai, eu estou dizendo agora do carnal, irmão. Seu pai e sua mãe, carnal, o jeito que ele gosta, a forma como ele gosta das coisas, seja errado ou não, irmão, isso aí já é outra coisa, mas é o jeito que ele gosta. E será que você não conhece o que teu pai celestial gosta e o que ele não gosta? Temos
estavam distantes da terra, senão quase 200 covados, levando a rede cheia de peixes. Não, 200 covados, ele estava em média 90 a 91 metros de distância dele. Então, dava para ver bem, né? Ele diz: logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam quem era o Senhor. Irmão, você pode analisar aqui uma situação que o autor, né, que era João, ele estava vivendo a situação. Então ele declara aqui que ninguém lhe perguntava quem era Jesus, porque eles já sabiam, né? Já tinha sido revelado a eles que era Jesus. Ele mesmo se identificou dizendo que era o Senhor. Ele foi o primeiro a dizer: ó, é o Senhor que estava ali. Irmão, isso mostra para cada um de nós que Jesus, mesmo ele, vendo eles naquela situação, irmão, naquela situação deplorável que eles estavam, desolados, fazendo aquilo que ele não mandou eles fazerem, Jesus ainda compartilha com eles as bênçãos que ele deu para eles. Isso mostra para cada um de nós, irmão, que Deus, ele não desiste de nós. Ele sempre está se apresentando, e não só está se apresentando, como ele está convidando nós a estarmos com ele. João entendeu isso, irmão. Por isso que ele escreveu: ninguém ousava perguntar quem era ele, porque sabia quem era ele. Caiu em si só depois. Irmão, para analisar. O Senhor está chamando você o tempo todo, irmão, para conhecer Ele. Venha ceiar. Venha comigo, meu filho. Minha filha, venha comigo. Esteja presente. Busque mais. E como eu posso, irmão, obter esse conhecimento? Quando eu posso obter esse conhecimento? Aonde eu posso obter esse conhecimento, irmão? É na palavra de Deus, irmão. É você mergulhando, em vez de você mergulhar no mar, igual Simão Pedro fez, mergulhe na palavra. Ciência do Espírito Santo, ciência daquilo que é de Deus, irmão, que você vai receber dele, o melhor. Ciência dele, irmão. Ciência da presença dele. É desse jeito, irmão, que nós podemos alcançar esse conhecimento. Quando nós podemos alcançar esse conhecimento, irmão? A todo momento da nossa vida, porque ele diz aqui para nós, ele diz-lhe: vinde, jantai, vinde, comei. Ele te chama o tempo todo, irmão. Quando você se levanta, Jesus já está ali com você. Durante o seu dia, no seu trabalho, ele já está ali com você. Quando você deita para você descansar, ele já está ali com você. Ele vive em você, irmão. Da mesma forma que você conhece você, tente também conhecer o Pai. O que está ensinando hoje para cada um de nós não é conhecimento. Nós vamos analisar uma outra situação, irmão, se os irmãos quiserem ler depois. Quando Jesus ele apazigua a tempestade, irmão, que os discípulos eles ficam atemorizados. Esse momento que eu estou falando é quando Jesus ele não está no barco. E ele chega para os discípulos e eles perguntam um para o outro: é um fantasma? Quem será que é esse? Isso nos ensina mais um momento, irmão, que os discípulos não reconheceram a Jesus. Porque Jesus já tinha feito milagres. Já tinham feito grandes milagres. E quando ele aparece andando sobre o
o mar, eles ficam desesperados e perguntam um ao outro se era um fantasma. Isso é falta de conhecer, de conhecimento quem é o Pai. É falta de conhecimento quem é que está do seu lado. Que Ele está contigo todos os dias, irmão. Nós não podemos ter esse tipo de atitudes. Não podemos. Quando eles estavam atemorizados, irmão, eles estavam com medo do que poderia acontecer com eles, estavam reunidos dentro de uma casa, e Jesus aparece entre eles e diz: Pai, sejam convosco. Quando Jesus ele diz: Pai, sejam convosco, irmão, é para que eles pudessem entender que eu disse para vocês que eu iria fazer isso, que eu iria fazer aquilo, e por que você está assim? Isso é como nossa situação na nossa vida, irmão. Quando Jesus ele promete para cada um de nós, vai acontecer desse jeito, vai acontecer dessa maneira, e muitas vezes nós ficamos desesperados. Nós temos que ter paz no nosso coração, irmão, porque é o nosso Pai que está falando. Então conheça a voz dele, conheça o mover dele, saiba distinguir bem, irmão, quando alguma coisa acontece na sua vida, se é por causa de você ou se é porque o Pai está movendo a sua vida. Isso é saber conhecer a Ele. Ah, irmão, mas está acontecendo algo terrível. Mas está acontecendo algo que nunca aconteceu na minha vida. Aconteceu na vida também da família de Lázaro e de Lázaro. E o que foi que Jesus falou? É para o quê? Para a honra e para quem? Ele morreu Lázaro. E todo mundo ficou desesperado. E Marta ficou: Senhor, se tu tivesse chegado no momento antes, ele teria vivido. Mas Marta, você não está me conhecendo, porque eu disse para você: se creres, verás a glória de Deus. Você não está me conhecendo. Porque se eu falei para você que se tu creres, verás a glória de Deus, então você tem que crer, você vai ver a glória de Deus. Isso é ter conhecimento. Mas pode muitas vezes não estar acontecendo coisa na sua vida, irmão. Mas esteja ciente, irmão. Se examina, vê se você está correto. Se você estiver correto, irmão, pode crer que é para a honra e para a glória de Deus. É para a honra e para a glória de Deus. É para que o nome do Senhor seja exaltado no Filho. Seja exaltado no Filho. Irmão, temos que conhecer a Ele. Quando Jesus Cristo ele está perto de ser batizado, vem uma voz e diz: esse é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Esse filho eu conheço. Esse meu filho eu sei o que ele fez. Porque Jesus ele mostra para cada um de nós o tempo todo uma demonstração de conhecimento da sua vida. Quando nós vemos lá as cartas lá, as igrejas de Apocalipse, ele diz, a primeira coisa que Jesus ele fala: eu sei as suas obras. Isso mostra que ele conhece a cada um de nós. Ele conhece o que você faz. Ele conhece o que você vai fazer. Ele conhece os seus pensamentos. Ele conhece os seus passos. Então procure conhecer a Ele da mesma forma. Porque Ele está mostrando aqui para cada um de nós que é possível sim conhecer a Ele. Porque quando Ele diz, Ele chama: venha, venha, venha comer, venha jantar, venha estar presente, venha comigo. Ele demonstra que Ele quer que você conheça Ele. Demonstra que quer conhecer a Ele também. Ele vai te mostrar os caminhos. Ai, irmão, mas é difícil. Eu conhecer os caminhos é difícil, eu saber. É difícil, irmão, mas não é impossível. Os discípulos estavam num momento, irmão, difícil para eles. Por quê? Porque Jesus tinha acabado de morrer na cruz do Calvário. Mas eles tinham que demonstrar, irmão, que eles conheciam e estavam ouvindo corretamente o que Jesus estava dizendo. Isso falta muitas vezes para a igreja. Olha o que ele diz. 13. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhante o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos
depois de ter ressuscitado dos mortos. Anteriormente ele já tinha demonstrado a ele. Em João 20:19 vai demonstrar que ele se apresenta para o meio deles. Então pare para analisar, irmão. Quantas vezes o Senhor não tem se demonstrado para você? E se pergunte ao contrário: quantas vezes eu tenho me demonstrado para Deus? Eu só posso conhecer se eu viver. É ou não é verdade? É ou não é verdade, irmão? Os mais experientes aí, ó. Os mais experientes aí vão saber, né? O que é viver? O que é conhecer uma pessoa que está ao seu lado todos os dias? O que é conhecer? Como é saber quem é que está com você? É isso que Deus quer, irmão. É por isso que Ele chama cada um de nós de noiva. Por quê? Porque é um relacionamento, é um casamento de conhecimento. Conheça o seu Pai. Conheça o que Ele quer para você, irmão. Conheça melhor dele, irmão. Para que você não se depare com essas situações igual os discípulos. Ele aparece para você, está presente com você, te chama para ceiar e você... Quem é? Quem é? Tu já pensou em você a primeira prova? A primeira prova do arrebatamento é você reconhecer a Jesus? Já pensou? Vamos para onde? Vamos para onde? E aí? Vai ficar? Então temos que reconhecer quando é nosso Pai falando. Temos que saber que é Ele. Não é fazer igual o mundo que diz: é Deus falando, é isso falando, é aquilo falando. Não reconheça se é Ele ou não. Você vai saber se é Ele ou não. Então receba essa palavra hoje, irmão. Conhecimento. Conheça o seu Pai. Conheça quem está contigo, que está te chamando todos os dias para estar presente com Ele, irmão. Conheça. Conheça mesmo. Amém? Uma linda salva de palmas para